Bom dia, que bom que você está aqui nessa manhã, nesse tempo onde nós nos reunimos para celebrar a Deus e hoje de maneira especial celebrar 12 anos da Igreja Presbiteriana Olaria. Essa igreja que nós afirmamos que ela está fundamentada em Cristo Jesus. Se essa igreja existe, se a igreja do Senhor Jesus existe, se nós existimos, é por causa de Jesus. E Ele é a razão, o motivo por trás de todas as coisas. Todas as coisas existem por causa dEle, e por meio dEle, e para Ele. Então, se você está aqui nessa manhã, saiba disso, você está aqui por causa de Cristo Jesus. Se essa igreja existe há 12 anos, e há 12 anos abençoando gente, tendo história, é por causa de Cristo Jesus. Por isso que nós nos reunimos aqui ao redor dele, na plena consciência de que ele está presente aqui. O meu desejo é que você desfrute da presença dele nessa manhã, porque a presença dele é real, e a presença dele tem por objetivo nos fortalecer, nos renovar, nos restaurar, abastecer a nossa confiança, a nossa esperança. Convido você a ficar de pé, e convido você à leitura do texto de Jó, capítulo 35, versículos de 9 a 11, e eu convido você a fazermos essa leitura em uma só voz. Vamos ler juntos? Os homens se lamentam sob fardos de opressão, imploram que os libertem do braço dos poderosos, mas não há quem pergunte: onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgirem cânticos, que nos ensina mais que aos animais da terra e nos faz mais sábios que as aves dos céus? A gente pode se perguntar, por que celebrar? Quando às vezes não há motivo para a celebração. Nós estamos aqui celebrando 12 anos de idade da igreja, mas tantos irmãos nossos passando por dificuldades, enfrentando doenças terríveis, passando por perrengues financeiros. E a pergunta é, que razão há para celebrar nessa manhã? Mas o texto de Jó nos lembra que Deus é aquele que faz nascer canções no meio da noite. Deus é aquele que faz nascer canções no meio da madrugada. Quando as coisas da nossa vida parecem difíceis demais, é Ele quem faz nascer um cântico no nosso coração. Porque mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, nós temos a Ele. E Ele nos sustenta em todas as coisas. Deus é o único ser que tira de nós canções durante momentos difíceis. Canções no sofrimento. Porque apesar das circunstâncias, Ele é bom. E Ele é presente. E por isso nós continuamos bendizendo e celebrando quando as coisas são difíceis demais. Porque Ele está conosco. E Ele que faz nascer no nosso coração canções noturnas, canções na escuridão. Porque no meio de toda a tribulação da nossa vida, é Ele quem nos visita com esperança. É Ele que nos consola com a sua presença. E é isso que nós vamos cantar agora. Que grande é o Senhor. Grande é o Senhor que nos ajuda nas adversidades, contra os nossos inimigos, nos sofrimentos da nossa vida. Grande é o Senhor que nos ajuda. Vamos cantar? Senhor, e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória.
ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Suas vozes, canta minha alma. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai querido, nós te bendizemos, te louvamos nessa manhã, porque o Senhor é o Deus eterno, aquele que existe muito antes das coisas virem à existência. Antes das coisas visíveis existirem, o Senhor já existia. O Senhor é o Deus eterno, o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é o Deus que nos ama. Porque antes mesmo de haverem os mares e os fundamentos da terra, o Senhor já nos conhecia. E o Senhor nos amou. E por isso nós confiamos no Senhor, porque sabemos que a nossa vida está nas mãos de um Deus amoroso, de um Deus que nos auxilia, de um Deus que nos ajuda, de um Deus que nos salva. Nós confiamos no Senhor. E por nós confiarmos no Senhor, é por isso que nós cantamos ao Senhor. Porque a nossa esperança está em Ti. Nós celebramos, Senhor, porque ao longo da nossa história, ao longo da nossa jornada, quando nós olhamos para trás, nós conseguimos ver a Sua boa mão nos conduzindo, Senhor, nos guiando,
a sua presença nos fortalecendo em todas as coisas, e por isso nós cantamos: grande é o Senhor que nos ajuda. Nós te bendizemos por essa igreja, Senhor, que hoje, nesse dia mesmo, completa 12 anos de organização. É o Senhor que tem sustentado o seu povo aqui. E nós te bendizemos por toda a história, Senhor, por todas as pessoas que passaram por aqui e de alguma forma nos abençoaram. Grande é o Senhor que nos ajuda. Louvado seja o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. O texto de 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 9, diz assim: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse texto de João é interessante porque ele afirma que se nós dissermos que andamos na luz, como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O que ele está dizendo aqui? Por que nós estamos aqui? Por que nós nos reunimos? Por que nós nos encontramos como o povo de Deus? É porque é na comunhão, é na partilha, é no compartilhar da vida que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É na caminhada conjunta, é quando nós estamos juntos, que Cristo Jesus, por meio de cada um de nós, vai nos purificando de nossos pecados. Por isso que esse momento é tão especial. Quando nós nos reunimos como povo, como comunidade, para juntos ouvirmos, para juntos sermos confrontados, para juntos sermos consolados, é Jesus caminhando aqui no nosso meio e nos purificando como um povo. Por isso eu quero convidar você a um tempo de oração silenciosa, falar com Deus, derramar diante dele o seu coração, compartilhar diante dele as suas faltas, as suas falhas, as suas culpas, as suas vergonhas, para que você possa ouvir de maneira especial essa voz que soa do céu, se vocês confessarem os seus pecados, as suas faltas, ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça, não só nós como indivíduo, mas nós como povo, como gente. Fale com Deus silenciosamente, depois nós vamos quebrar o silêncio com uma canção. leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue.
prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. mais alto que a neve ser. Nós te bendizemos, Senhor, por essa voz que vem do céu, que diz: se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, renova cada um de nós que está aqui, Senhor.
com teu sangue precioso, que o Senhor nos renove a nossa esperança, Senhor. Fortaleça a nossa fé, nos livre das nossas culpas e das nossas vergonhas, que nós possamos nos alegrar no Senhor, hoje e sempre, por todos os dias da nossa vida. Amém. Amém. Vou ler mais um texto com vocês. O texto se encontra no livro de Salmo, capítulo 124, versículos de 1 a 8. Eu vou ler os versos ímpares e eu convido vocês a ler os versos pares, tá bom? Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Eles já nos teriam engolidos vivos, quando se enfureceram contra nós. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos lançados pelos vencedores. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Que a igreja o diga, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. O que seria de nós? O que seria da sua vida? Faça um retrospecto, rapidamente. Se não fosse o Senhor nos sustentando, nos fortalecendo, agindo com aquela provisão extraordinária quando nós menos esperávamos, o Senhor enviando uma pessoa com aquela palavra amiga, que restaura a nossa fé, que fortalece a nossa esperança. Se não fosse o Senhor nos guiando, nos fortalecendo, a nossa família, os nossos amigos, a nossa igreja, nós não estaríamos aqui hoje. E por isso nós estamos aqui nessa manhã para celebrarmos o fato de que o Senhor é o nosso socorro, aquele que fez os céus e a terra, aquele que nos ajuda, aquele que ao longo da nossa história nos sustenta, aquele que ao longo da nossa história nos concede tudo aquilo que nós precisamos para continuar seguindo adiante, de cabeça erguida, com esperança no coração, porque Ele é o nosso Deus. Por isso essa manhã é tempo de gratidão. Gratidão porque se não fosse o Senhor ao nosso lado, nós estaríamos perdidos. Mas como Ele está ao nosso lado, nós nos alegramos, nós agradecemos, porque Ele é bom. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar mais uma canção. Se você veio preparado, você pode dedicar ao Senhor seu dízimo e sua oferta nesse momento.
te agradeço, te agradeço, te agradeço. O presbítero Paulo Henrique fazer uma oração de gratidão. Sim. Amém. Você pode sentar. Bom, nós vamos fazer a leitura da pergunta de número 59, do breve catecismo. Como eu sempre falo todo domingo, é um documento que contém as principais perguntas e respostas sobre as doutrinas da fé cristã. Nós sempre lemos aqui para nossa edificação, para nossa instrução. Então, pergunta 59, qual dos 7 dias designou Deus para o descanso semanal? Vamos ler juntos? Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus designou o 7º dia da semana para o descanso semanal. E desde então, o 1º dia da semana para continuar sempre até o fim do mundo, que é o sábado cristão ou o domingo. Então, hoje é aquilo que nós chamamos de um tempo de descanso. Nós estamos aqui para descansar em Deus, para ouvirmos aquilo que Ele tem para nos dizer, lembrarmos que as palavras dele são vida para nós, são paz para mim, para a sua vida. Então, esse tempo aqui, tempo de celebração e tempo de descanso para a sua vida. Eu espero que com tudo que está acontecendo aqui, com as canções, com as orações, com a mensagem preciosa que nós vamos ouvir, que seja descanso para o seu coração e descanso para a sua alma. Então, relembrando nossa agenda semanal, então, amanhã nós temos artesanato 1h30, que está acontecendo na Casa da Conceição, por conta da obra que nós estamos tendo aqui na igreja. Tá? Para quem quiser participar e não sabe onde ela mora, você pode procurar a gente depois, que a gente passa todas as informações necessárias. Tá? Terça-feira nós temos nosso encontro de oração, que a partir dessa semana nós mudamos para um pouquinho mais tarde. Nós fazíamos 7 horas, agora nós vamos fazer 7h30, para facilitar algumas pessoas participarem conosco. Quarta-feira nós temos nosso pequeno grupo, 7h30, acontece na casa do Rogério, da Neia. Nós estamos juntos estudando lá o livro do Apocalipse. Então, se você quer conhecer como funciona uma dinâmica de pequeno grupo, participe com a gente, venha conhecer. E nossa agenda normal de domingo, escola bíblica dominical às 9h, culto 10 horas. E lembrando hoje, gente, que você vai sair daqui hoje e vai encher a pança com a gente. Tá? Nós temos almoço, 12h30, vai ser no salão do condomínio do Rogério e da Neia. As mulheres estão lá preparando todas as coisas para que você possa desfrutar desse tempo com a gente. Ah, pastor, não fiz a minha inscrição. Não tem problema. Tá? Vai, participa com a gente desse tempo de celebração, onde nós vamos celebrar do jeito que a gente gosta, comendo. Cardápio delicioso, tá? Então, não fique de fora. A gente está cobrando o valor de R$25 por pessoa. Ah, mas não posso pagar. Não tem problema. Se você está com desafios financeiros e não quer participar por conta das finanças, vá mesmo assim. O objetivo é nós celebrarmos juntos esses 12 anos de história,
onde Deus tem nos abençoado grandemente. Então saia daqui hoje e venha almoçar com a gente. Está preparando um tempo especial também, depois a gente vai ter umas brincadeiras, bingo, o pessoal aí está caprichando nos brindes, né? Então participa com a gente, vai ser bacana demais. E lembrando aqui do nosso projeto de reforma, vocês têm acompanhado nos grupos e aqui todo domingo, que o nosso projeto tem avançado. Nessa semana o empreiteiro ele já vai fazer o gesso, né? toda a cobertura ali, o forro. Então já vai dar uma outra cara, um outro ar. Então nós estamos indo para a parte final do nosso projeto. E esse aqui é o nosso sonho, aquilo que nós estamos imaginando como produto final. Vai ficar melhor do que o projeto, tá? Tá ficando bom o negócio. Se você quiser, nós estamos fazendo uma visita guiada por apenas R$20 por pessoa, brincadeira. Mas se você quiser conhecer, ir lá nos fundos, a gente pode mostrar para você o avanço do nosso projeto. E nós atingimos a marca de 93% de arrecadação. Que maravilha, gente. Olha só. Arrecadamos R$ 54.157,36. Então, gratidão a todos vocês que têm contribuído, que têm colaborado, que têm orado por isso e que sabem a importância desse projeto para que nós possamos acolher melhor as pessoas que se aproximam de nós, para que nós possamos servi-las, para que elas se sintam à vontade no nosso meio. Tá? Então, gratidão a todos vocês que têm contribuído. Continue orando. Esse valor que falta é um valor baixo, mas um valor importante para nós cumprirmos com todos os nossos compromissos. Bom. Gente, quero chamar aqui na frente o pregador dessa manhã, pastor Rodrigo do Boa Vista, que para alguns já é bem conhecido, para outros é um rosto novo. Eu estava olhando umas fotos, minha esposa desenterrou lá no Facebook as fotos antigas, e você estava lá, irmão, desde o início da história, um pouquinho mais gordinho, mas que bom, que alegria você estar aqui com a gente. Rodrigo, ele foi meu pastor aí por 6 anos no Boa Vista, ele teve que me suportar esses 6 anos lá, foi a cruz dele, agora minha cruz é o Juninho. Mas que alegria ele estar aqui. Ele é um grande amigo que participou da história de toda essa igreja. A Igreja Presbiteriana do Boa Vista tem colaborado significativamente com todo o processo de revitalização, né? Não apenas financeiramente, mas com oração, com amizade. Então, uma alegria estar aqui com a gente. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Novamente no aniversário. Tá gravando? Tá, né? Eu não vou fazer o comentário que eu ia fazer, não. Não. Tá aqui na sequência, Paulo? Eu acho que... Muito bom. Então, nossa alegria é comemorar 12 anos da igreja. Eu estava aqui no momento de louvor, lembrando do dia da organização da igreja. Eu não lembro ainda por que motivo eu não consegui estar aqui desde o início, mas me lembro de chegando atrasado para esse momento. Quando eu parei o carro ali, tinha gente aqui do lado de fora da porta, participando do culto. Como é bom poder ver 12 anos depois, essa igreja continua servindo ao Senhor, continua honrando a Deus, continua sendo fiel na sua missão, naquilo que Deus a chamou para ser, que é ser bênção, ser instrumento de Deus para alcançar a vida de outras pessoas. É uma alegria ver toda a reforma que está sendo feita lá atrás. Hoje eu vou conhecê-la pessoalmente, conhecê-la no projeto e conhecê-la por relatórios que o Paulo me faz, que sempre pergunta como é que estão as coisas. E é bom ver a igreja avançando em todos os aspectos. Hoje eu quero conversar com vocês. Lá é a mesma série que vocês têm trabalhado, porém lá nós só demos um nome diferente, mas todas as mensagens são as mesmas. A gente continua sentando juntos e conversando. Quero confessar para você que é algo que
que sempre chamou minha atenção, já que nós estamos vivendo o aniversário, eu estava pensando em aniversários, algo que sempre chamou minha atenção nos aniversários da minha avó, a mãe do meu pai, sempre foi que todo aniversário dela havia uma expressão de dor pela ausência de um dos filhos ou dos netos que não podiam estar naquele dia. Me lembro isso desde a adolescência, família grande, vários filhos, então logo foram fazer faculdade fora, outros se casaram, foram morar em outras cidades, e por um motivo ou outro, sempre alguém não estava. E lá, pelas tantas, naquela festa, minha avó sempre, em tom de lamento, hoje só está faltando fulano. Hoje está só faltando fulano, Beltrano. E assim ela sempre mencionava, e todo aniversário era marcado por esse lamento, por essa dor de alguém que deveria ou que poderia estar ali, mas não estava. Eu digo isso porque pode parecer estranho falar de dor em um dia de celebração. Hoje é um dia de aniversário. Como é que você vai falar de dor num dia de aniversário? Primeiro, eu faço lá porque o pastor me mandou. Segundo, porque faz sentido sim. E eu espero em Deus que essa mensagem marque a sua vida, como a expressão de lamento e de dor da minha avó me marcou. Porque Deus sempre me ensinou através dela que a dor pode ser ouvida e a dor pode ser expressa a Deus, mesmo em dias de festas. A dor, ela pode ser ouvida por nós e a dor pode ser expressa, levada até Deus. Eu digo isso porque a cultura que nós vivemos, ela prega que a seguinte mensagem: supere a dor. Nossa cultura está o tempo inteiro, e vocês têm conversado sobre isso, né? Supere a dor, supere a dor. Ela exalta aqueles que superam a dor. Ela conta a biografia daqueles que superaram a dor. Mas a Bíblia, ela destaca aqueles que escutam, que ouvem a dor. Porque escutar a dor é o primeiro passo para você encontrar Deus na dor. E não apenas fora da dor. Eu quero ler com você hoje um texto que se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Quero ler com você do verso 1 ao verso 20. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 20. Diz assim as Escrituras. Você vai acompanhar uma história conhecida de todos nós, a história de Ana. Fala assim as Escrituras. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia à sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho,
então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seu lábio se mexia, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandona o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue a tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Existe um tipo de dor que recebe flores, existe um tipo de dor que recebe visitas, existe um tipo de dor que recebe mensagens, e existe um tipo de dor que não recebe nada. Não recebe nada porque ninguém percebe, ninguém entende, ninguém mede essa dor. Uma mesma circunstância, uma mesma situação, afeta pessoas de maneiras totalmente diferentes. O que para um é um detalhe, para o outro pode ser o mais profundo abismo. O que para um é uma fase, para outro é a noite mais longa que existe. A dor invisível, ela é a mais solitária de todas as dores. Você trabalha, você serve, você vem ao culto, você canta, você até sorri para as pessoas, mas por dentro algo dói. Às vezes dói há dias, às vezes dói há meses, em alguns casos dói há anos, embora eu continue sorrindo, trabalhando e me relacionando com as pessoas. O texto que nós lemos diz que ele, Eucana, tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. E diz que Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Penina tinha, Ana, porém, não tinha. É incrível como uma pequena frase, tão curta, pode carregar um mundo de dor. O mundo de dor se resume nessa pequena frase: Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E a história de Ana vai mostrar para nós nesta manhã 3 movimentos. Eu quero mostrar com essa história 3 movimentos dessa dor que é invisível, dessa dor que você sente, e quem está ao seu lado, por viver a mesma circunstância, não sentir como você sente, essa dor acaba sendo invisível a essa pessoa. Nesses 3 movimentos, nós vamos perceber como ela é intensificada, até por fim ser redimida por Deus, olhando para a história de Ana. Então, primeiro, eu quero dizer para você que a dor invisível, ela é muitas vezes subestimada. O texto diz: mas a Ana, Eucana dava porção dupla. E explica, por que ele fazia isso? Porque ele a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Ele dava porção dupla a Ana quando eles iam ao templo, porque ele amava Ana, mesmo o Senhor tendo deixado Ana estéril.
O mesmo texto que nós acabamos de perceber aqui no verso 8, afirma que Ana é amada ou não amada? Ela é amada. Seu marido dava a ela uma porção dupla, e isso revelava o seu amor. Mas o mesmo texto afirma a soberania de Deus, quando ele diz que mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então, duas coisas a gente vai ver sobre Ana. Ana era amada, e Ana não estava fora do governo de Deus. Deus era soberano sobre a vida dela. Sem explicar o motivo ou a razão da esterilidade, o texto simplesmente informa para a gente que Ana era amada e que o Senhor a deixou estéril. Por que o narrador quer que nós saibamos dessas coisas? Primeiro, porque ele quer que a gente entenda que nada aqui é acaso. Mas também ele quer que nós compreendamos e aprendamos a confiar em Deus. Há coisas em nossa vida que, embora a gente não compreenda, continua sobre o governo de Deus. Então ele faz questão de dizer: Ana era amada, Ana era estéril, e era estéril porque o Senhor a deixara estéril. Porque o Senhor fez isso, ninguém entende, o texto não explica, mas ele nos lembra constantemente que há um Deus soberano sobre a história. Naquela cultura, nós precisamos entender que filhos, eles eram sinal da bênção de Deus. Era o sinal visível de que uma mulher era abençoada por Deus, era o fato dessa mulher poder ter filhos. Os filhos garantiam a herança, os filhos garantiam segurança, mas os filhos, acima de tudo, garantiam honra à mulher. A esterilidade, ela não era apenas uma questão biológica, que mesmo em nosso tempo traz sim sofrimento, mas naquele tempo era uma questão social, era uma questão espiritualizada. Em que sentido? De que ser estéril parecia ser a ausência do favor divino. Eu quero que você guarde isso, porque é isso que às vezes a gente não compreende quando a gente lê o texto de Ana. Quando o texto fala que Ana era estéril, que o Senhor a deixou estéril, para aquela cultura, o que eles estavam entendendo era: essa mulher não é abençoada, falta a esta mulher o favor divino. Por isso a dor de Ana não é apenas a dor de uma mulher que não pode ter um filho, mas é a dor de uma mulher que não se sente abençoada por Deus. É uma mulher que não se sente lembrada por Deus, que não se sente visitada pela graça visível de Deus. E essa é a dor de Ana, a dor de uma mulher que não se sente lembrada, abençoada e amada por Deus. Então Eucana pergunta a essa mulher que já tem essa dor, olha só, uma mulher que experimenta essa dor por causa da cultura onde ela vivia. Ele pergunta a Ana, verso 8 ainda: por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está tão triste, Ana? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Perceba, ele a ama, isso é um fato, é verdade, mas ele não a entende. Ele ama a Ana, mas ele não entende essa dor invisível no coração de Ana. Isso nos faz perceber que o amor não é automaticamente empatia pela dor do outro. É possível você amar profundamente e não conseguir demonstrar empatia pela dor do outro, porque é exatamente isso que Ana está vivendo dentro da sua casa. Eucana talvez não perceba, mas embora a sua presença física e o seu cuidado com Ana evite e até amenize outras possíveis dores, suas palavras não alcançam o coração de Ana, eles não alcançam a raiz da dor que Ana sente. E sem perceber, o que Eucana faz é tentar diminuir a dor de Ana. Ele diminui a dor dela quando diz: olha, eu não sou melhor do que 10 filhos. Eu quero dizer para você que quando a dor é diminuída,
essa dor geralmente se aprofunda. Ela não desaparece, porque você está diminuindo essa dor, ou tentando diminuí-la com palavras, mas ela se desloca cada vez mais para dentro, para dentro e para dentro. E quando vai para dentro, ela começa a moldar, a nos moldar. Ou, em alguns casos, ela passa a nos endurecer. E o que a dor faz dentro de nós, o que essa dor invisível faz dentro de você, vai depender do que você faz com ela diante de Deus. Essa dor que você sente, que ninguém vê, porque a pessoa sente as circunstâncias de uma maneira diferente do que você, muitas vezes ela é subestimada. As pessoas não percebem o tamanho dessa dor. E às vezes cometem o equívoco que Eucana cometeu. Não sou eu melhor do que 10 filhos. Ele a amava. Ele só não estava conseguindo perceber essa dor, porque essa dor era invisível a ele. E então, ao falar isso, ao invés de ajudar Ana, na verdade ele faz com que a dor seja cada vez mais internalizada. E aí Ana se encontra diante de um risco, de começar a ter a sua vida moldada pela dor, ao ponto de chegar a ter um coração endurecido. Ou ela pode levar essa dor até a presença de Deus. Ela tem que tomar uma decisão, e essa decisão vai ser crucial na vida dela. Então, quando a dor não encontra compreensão em casa, porque olha só, Ana não encontrou compreensão naquele que a amava, dentro da sua casa. Então, aonde a dor procura resposta? Onde a dor procura compreensão? No templo, no meio do povo de Deus. E olha só como isso acontece. E quando a dor ela busca compreensão no templo, a dor invisível é resolvida? Não. Quantas e quantas vezes a dor invisível é julgada? O texto mostra para a gente no verso 9 e 10, se já com a sua Bíblia aberta, diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado à cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, lá no santuário do Senhor, e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Com a alma amargurada, Ana chora, mas Ana não apenas chora, Ana ora. Ela invoca o Deus soberano, o Deus que é soberano sobre todas as coisas, inclusive é soberano sobre o seu ventre, que está fechado. E então ali na sua oração, Ana faz um voto, e a gente pode ler esse voto lá no versículo 11. Ó Senhor dos exércitos, tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Isso muda tudo, quando nós olhamos para as palavras de Ana. Por quê? Porque Ana não quer um filho para competir. Ana não quer um filho para restaurar o seu status social diante da sociedade. Ana não quer um filho para fazer a boca de Penina se calar. Ela quer que a bênção que é o seu filho, que é não ser mais estéril, sirva ao abençoador. Aquele que pode abençoar o seu ventre e que pode abrir o seu ventre. Perceba algo importante em Ana: a dor não matou a sua fé. A esperança não destruiu a sua teologia. Veja que ela diz, o que ela diz ao sacerdote Eli: eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Essa mulher continua crendo, ela continua sabendo adequadamente quem é aquele a quem ela ora, aquele que é poderoso para abrir o seu ventre, para fechar o seu ventre e para abrir o seu ventre. Mas o que acontece no templo? O sacerdote entende a dor invisível? Ele compreende a dor invisível? Ele acolhe a dor invisível? Não. Ele interpreta tudo errado. E o verso 14 vai dizer para nós, ele vai dizer o seguinte para Ana: até quando
Até quando continuará embriagada? Abandone esse vinho, mulher. Eli não vê oração. Você percebe isso? Eli não vê oração. Ele vê embriaguez. Ele não vê quebrantamento. Ele vê desordem na vida daquela mulher que está ali e não sai som nenhum. A dor de Ana, invisível aos olhos do sacerdote, se transforma agora em lágrimas, ou se transforma muitas vezes na nossa vida em lágrimas, transforma as lágrimas em culpa. Suas lágrimas é embriaguez, é culpa. Seu silêncio, não sair voz, é pecado com certeza na vida dessa mulher. É assim que ele percebe, é isso que ela recebe no templo. E quando a dor invisível ela é julgada, ela não se torna mais, ela se torna, melhor dizendo, ainda mais solitária. Sabe por quê? Porque agora, além de sofrer, você precisa se defender. Porque aquele que não vê a sua dor, além de não vê-la, agora aponta o dedo. Por que está embriagada, mulher? Ei, deprimido de novo. Ei, já está prostrado de novo. Não tem jeito esse daí. Deve estar fazendo coisa errada. Ficou na noitada, por isso chegou assim hoje aqui? Começa a culpa. Mas Ana responde, verso 15: sou uma mulher muito angustiada. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Observe a ordem do que acontece nesse texto. Ana ora, Ana é mal interpretada, Ana se explica, e mesmo assim, o que é lindo dessa história, Ana permanece ali no templo, e recebe então uma palavra no verso 17, o sacerdote ali diz para ela: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E então, ela seguiu o seu caminho, diz o verso 18, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. O ventre continuava estéril. A circunstância não tinha mudado ainda, mas o rosto já não estava abatido, já não estava triste. Porque quando a dor é entregue a Deus, ela perde o poder de definir a nossa identidade, definir quem nós somos. O milagre na vida de Ana começou antes da gravidez. O julgamento não a expulsou do templo. A incompreensão não a afastou o seu coração de Deus. Ela permaneceu diante de Deus. E então só saiu de diante de Deus quando ela recebe a bênção do Senhor. Então ela volta para sua casa. E embora a circunstância não tenha mudado, tudo mudou no coração de Ana. Porque Ana tomou uma decisão diante da sua dor. Ela decidiu levar a sua dor, elaborar a sua dor diante de Deus. Mas essa dor não era apenas mal interpretada, como a gente acabou de mostrar aqui no texto. Essa dor que nós sentimos, além de subestimada, além de mal interpretada, ou julgada, como eu acabei de dizer, essa dor invisível, ela é muitas vezes provocada. Veja o que diz o verso 6. O verso 6 diz assim: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival, que era Penina, a provocava continuamente, a fim de irritá-la. O verso 7 detalha: isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Assim, por causa dessa ação, dessa provocação, até o lugar de adoração se tornava um lugar de dor para Ana. Uma vez por ano, quando eles iam para lá, o lugar que devia ser de adoração era de dor, sabe por quê? Porque a dor invisível era provocada por Penina. Se não bastasse a dor estar lá, não bastasse ser subestimada pelo marido, se não bastasse ela ser julgada no templo,
essa dor ainda era continuamente provocada pela sua rival Penina. Perceba que não era um comentário isolado, não era um episódio ocasional que acontecia de vez em quando, mas era contínuo, ano após ano, anualmente. Era previsto, sempre que ela ia para a casa do Senhor, ela já sabia o que ia acontecer. Mas nem por isso ela é menos dolorosa. Não é porque, de novo, eu já sei o que vai acontecer, que isso diminui a dor. Eu já sei o que vão comentar. Mas aquele comentário dói de novo, como doeu no primeiro dia que fizeram. Eu vou naquele aniversário, mas já sei o que vão dizer. E vai doer, embora você já saiba. Igual doeu na primeira vez que você ouviu. Quando a dor invisível ela é provocada, ela não apenas machuca, como uma ferida que é reaberta. Ela vai desgastando a gente. Nos desgasta emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Porque agora você não apenas está sofrendo, mas agora você está sendo lembrado do seu sofrimento. Se não bastasse Ana sofrer, ela é lembrada do seu sofrimento continuamente, de maneira sempre ali já programada por Penina. Pensa comigo, subestimada em casa, julgada na religião, provocada nas relações. E mesmo assim, o que é lindo, Ana permanecia diante do Senhor. O texto diz no verso 19, Eucana, depois de sair da presença do Senhor, teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Deus se lembrou de Ana. Olha só a dor começando a ser redimida. Eucana teve relações com elas e o Senhor se lembrou dela. Lembrar, essa expressão, se lembrar dela, na linguagem bíblica, não é recordar uma informação. Eu tenho uma filha, é verdade, chama Ana, mora lá em tal lugar. Não. Quando a Bíblia fala, o Senhor se lembrou, está querendo dizer, o Senhor agiu com fidelidade. É intervir segundo a aliança. Deus tem uma aliança e Deus decidiu agir por causa dessa aliança. O Senhor se lembrou e no devido tempo Ana, diz a história, ela engravidou e deu à luz um filho. Chamou-o de Samuel. E sabe quando ela chamou ele de Samuel, o que ela disse? Verso 20. O que significa esse nome? Ela disse, deu o nome Samuel e disse no verso 20, eu o pedi ao Senhor. Ela colocou o nome dele de Samuel, porque ela o pediu ao Senhor. Sabe o que isso significa? Significa que toda vez que Ana chamasse o seu filho, Samuel, Samuel, ô Samuel, ela estava proclamando para todo mundo, Deus ouviu a minha voz. Porque o nome do menino é o Senhor me ouviu. Ela colocou o nome de Samuel porque ela disse, o Senhor, eu o pedi ao Senhor. E agora quando ela o chama, quando as vizinhas a ouvem gritando, Samuel, sai daí, cuidado, vai cair. É aquele, o Senhor ouviu essa mulher. O Senhor ouviu a sua dor. Mas séculos depois, outro seria subestimado. Outro seria julgado. Outro seria provocado, mas diferente de Ana, ele não seria consolado. Na cruz, não é uma mãe que entrega o seu filho, na cruz é o pai que entrega o seu filho por amor a nós. Deus se lembrou, o Deus que se lembrou de Ana, é o mesmo Deus que agiu de forma definitiva na cruz. E é por isso que a dor pode ser vivida com esperança, porque Deus entregou o seu Filho. Todos naquela, nós vimos aqui uma imagem, quem estava aqui na aula, Isadora tinha uma imagem de Jesus aqui, né? Crucificado. Todos viram os cravos, viram a coroa de espinhos, todos viram o corpo de Jesus ferido naquela cruz, mas houve uma dor naquele momento que ninguém viu. Na cruz, Cristo não sofreu apenas a rejeição humana,
Ele carregou a santa e justa ira de Deus contra o pecado. Ali naquela cruz, a dor mais invisível da história. O peso do juízo de Deus, que nos esmagaria, foi lançado sobre Jesus. Ele foi ferido por homens, mas foi entregue por Deus. Ele experimentou o abandono que nós merecíamos, para que nunca fôssemos abandonados diante de Deus. Essa é a dor invisível, que você e eu não precisamos carregar. A dor dos nossos pecados, a culpa, a condenação, a justa ira de Deus. Quando o texto diz que o Senhor se lembrou, na cruz, Ele fez mais do que lembrar. Ele nos salvou definitivamente na pessoa de Jesus. Então, para a gente refletir e praticar, eu queria deixar algumas coisas com você. Primeiro, se você sofreu ou está sofrendo uma dor invisível, saiba de uma coisa: Deus vê, e a cruz é a prova. Jesus suportou a dor invisível que você não precisava carregar, o que Ele não precisava carregar, para que você não tivesse que carregar. E se Ele carregou a pior das dores invisíveis, que é a justa condenação de Deus contra o pecado, Ele certamente está com você em cada uma das suas dores. Nenhuma dor sua é definitiva, porque a dor que deveria ter nos destruído foi redimida na cruz do Calvário por Jesus. Segundo, Deus ver a sua dor não significa que as pessoas deixarão de subestimar, julgar e provocar você. Mas significa que a última palavra não precisa ser a da sua dor. Às vezes a gente crê no Evangelho, a gente acha que agora que a gente crê, Deus vai redimir tudo e a minha dor agora vai ser totalmente compreendida. A dor de Ana não foi. Sua dor continuará sendo subestimada, infelizmente. Infelizmente julgada em um lugar que deveria ter remissão, um lugar que devia falar de esperança. Infelizmente, muitas vezes será julgada e será provocada muitas vezes. Mas ela não precisa mais dominar a sua história. Ela não precisa ser a última palavra da sua história. Terceiro, talvez você não seja Ana nessa história. A gente gosta de olhar a história de Ana e ser Ana, não é verdade? A gente não gosta de ter a dor de Ana, mas se tiver que escolher para ser alguém, é melhor ser Ana. Mas eu quero dizer para você que nem sempre a gente é Ana. Às vezes nós somos Penina na vida da outra pessoa. Nós somos aqueles que provocam a dor. Quem é casado sabe do que eu estou falando, não sabe? Você sabe onde o calo aperta. Você sabe onde dói. Quem tem filho adolescente também sabe. E a gente é hábil em fazer isso. Muito bom, irmãos. Vamos. A irmã está sendo cuidada ali atrás pelos irmãos. Vamos parar um pouquinho? Vamos orar pela vida da irmã? Como é que é o nome da vida da irmã? Vitória. Vitória. Vamos orar pela Vitória. Ela vai estar ali tomando ar. Colocar a nossa vida diante de Deus. Vitória, né? Querido Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer, porque Tu és o Deus que cuida de nós, e o Senhor está cuidando da Vitória, Pai. Obrigado, Pai, porque isso aconteceu aqui, nesse momento onde as pessoas que a amam estão aqui por perto, puderam, ó Deus, estar ali acudindo ela,
Que o Senhor possa colocar as suas mãos sobre a vida dela, dar ela recuperação, acalmar o nosso coração. Que o Senhor possa, ó Deus, governar nossa vida como o Senhor tem governado todas as coisas. A gente é pego de surpresa, mas o Senhor, ó Deus, nunca é pego de surpresa em nada, Senhor. O Senhor cuida de nós, nossa vida está nas Tuas mãos, como a vida de Ana estava nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa guardá-la e dar ela plena recuperação. E a nós, Senhor, continua falando no nosso coração nessa reta final dessa mensagem, onde o Senhor quer trazer desafio ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Lembrar que nós podemos ser Eli, Penina ou Eucana é importante, sabe por quê? Para que você possa orar a Deus, dizendo: Senhor, me dá sensibilidade, porque talvez meu irmão está sentindo essa dor de uma forma que eu não estou conseguindo compreender. Talvez a situação aqui de casa que eu estou conseguindo, ó Deus, enfrentar e sendo instrumento do Senhor de cuidado, talvez meus filhos, talvez minha esposa, talvez meu cônjuge não está conseguindo perceber isso. Me ajuda a ter sensibilidade para lidar com a dor da minha casa. Faça a mesma oração em relação à igreja. Deus, eu sento do lado dos teus irmãos e às vezes eu vejo alguém de tal jeito, eu fico pensando que é tal coisa, Senhor, mas talvez não seja nada disso. Me dá sensibilidade, me faz instrumento do Senhor na vida do outro. É importante lembrar que ora nós somos Ana, mas ora também somos Penina, ora somos Eucana, ora somos como Eli. Ainda, se ao ler a Bíblia você enxerga a vida, a história de Ana como uma história de sucesso, de superação, eu quero dizer para você: alguma coisa está errada na sua leitura da Bíblia. Às vezes a gente lê a história bíblica e a gente vê e pensa que a redenção de Ana é ter um filho. A redenção de Ana não é ter um filho. Isso é o óculos da sociedade, dizendo: olha, sucesso é você sair daquilo que é uma situação ruim e superá-la. A gente põe esse óculos, a gente olha para a vida de Ana e fala: uau! Essa mulher conseguiu ter filho, olha, maravilhoso, salvou a vida dela. Não, não é disso que se trata. O Evangelho fala de um Cristo que suportou no nosso lugar. A Bíblia fala de um Cristo que venceu. Enquanto a sociedade fala: você tem que vencer, você tem que superar, a Bíblia fala: não, Cristo venceu por você. Creia nele, confia nele, caminha com ele. E ainda, se você não é cristão, talvez você tenha aprendido que a dor se vence com a sua força interior. Eu quero dizer para você que a dor não pode ser vencida com a sua força. A dor precisa de um Salvador. Esse Salvador é Jesus. Talvez você tenha entrado aqui e por causa das suas dores você tenha esse pensamento: talvez eu não seja uma pessoa abençoada. Olha para a minha vida, olha para as minhas dores. A dor silenciosa conta essa mentira para a gente: você não é abençoado, Deus não ama você. Quando a dor se prolonga, ela começa a mexer com a nossa identidade, ela começa a ferir o nosso coração, não apenas o nosso coração, mas quem nós achamos que somos. Mas na cruz, Deus respondeu com todas as letras que bênção não é ausência de lágrimas, mas é pertencer a Ele. Você pertence a Deus, porque Cristo na cruz comprou você e a mim. O Deus que se lembrou de Ana, já provou na cruz que não esquece dos seus. Não sei qual é a sua dor, mas uma coisa eu posso te afirmar com absoluta certeza: se você é um discípulo de Jesus, Ele lembra da sua dor. Ele se lembra de você. Só o fato de você estar aqui hoje, sendo lembrado desses 3 movimentos da dor, é sinal de que Ele se lembra de você. Ele está te lembrando hoje que, embora você tenha entregue a sua vida a Jesus, sim, haverão pessoas que vão subestimar a sua dor, haverão pessoas que vão provocar a sua dor, e haverão pessoas que vão julgar a sua dor. A sua dor não precisa ser a última palavra que você ouve
porque a última palavra foi expressa na cruz. Deus nos ama, Ele nos abençoou com a salvação, e Ele está presente conosco, inclusive quando a nossa história não tem o mesmo fim da história de Ana, e a dor se prolonga ainda mais do que a dor de Ana. Ele está presente, e é a voz dele que eu e você precisamos ouvir. Eu queria orar com você, e depois vou passar a palavra ao pastor Paulo, para encerrar o culto. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, e ter um tempo de oração, a colocar a sua dor diante do Senhor, e quem sabe, pedir a Ele que te ajude a não ouvir apenas a sua dor falando, mas a ouvir também aquilo que Ele já falou a mim e a você através da cruz. Somos abençoados, somos dele, de hoje e para toda a eternidade somos dele. Nada além dele define a nossa identidade. Querido Deus, muitas vezes, Senhor, como Ana, temos dores que só a gente mesmo e o Senhor conhece. Sentimos, ó Deus, essas situações diferentes uns dos outros, ó Pai. E às vezes o que dói profundamente na minha alma não é o mesmo que dói profundamente na alma do meu cônjuge, na alma das pessoas da minha igreja. Por isso, Senhor, a dor às vezes, ao invés de diminuir nas relações, ela cresce, ó Deus. Ajuda-me, Senhor, ajuda meus irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a perceber que pertencemos ao Senhor e que a dor, ó Deus, ela não muda estas coisas. Mas a nossa dor pode ser redimida no encontro, Senhor, contigo. No encontro simples como esse de oração, o Senhor, ó Deus, nos lembra das verdades que mudaram a nossa história. Que o Senhor na cruz nos comprou, que o Senhor tem uma vida eterna para cada um de nós, que somos teus e nada neste mundo, nem profundidade, nem altura, como disse o apóstolo Paulo, nem qualquer outra criatura, nem mesmo a nossa pior das dores, ó Deus, pode nos separar do teu grande amor. Que essa palavra seja martelada no nosso coração, na nossa mente, Pai. Que ela nos leve sempre à tua presença. Porque o Senhor, ó Deus, nos chama a ouvir a dor, mas não sermos consumidos pela dor. A expressar a dor, mas não vivermos com base naquilo que expressamos por causa da dor. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos Eli na vida do outro. Ajuda-nos a não sermos Eucana na vida do outro, Pai. Ajuda-nos a não ser Penina na vida do outro, Pai. Porque confessamos a Ti que muitas vezes o somos. Até mesmo não querendo o somos, porque somos pecadores, ó Pai. Ajuda-nos nisso também. É a nossa oração em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais uma canção para finalizar. Seu coração esteja em paz, a vitória já foi atendida, já está tomando um ar. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos celebrar esse grande Deus que se lembra de nós, que nos ajuda, que está conosco.
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai querido, nós te bendizemos porque o Senhor é o Deus que se lembra, o Senhor é o Deus que nos ouve, o Senhor é o Deus que nos vê. Como diz o salmista, o Senhor recolhe cada lágrima que nós derramamos em seu odre, em seu pote, porque o Senhor se importa conosco. Louvado seja o seu nome por essa segurança que nós temos, onde nós somos profundamente amados pelo Senhor, onde a cruz é um sinal fixo do seu grande amor por nós, que o Senhor, tendo nos amado, nos amou até o fim, nos amou até as últimas consequências. Que esse amor possa nos envolver em meio às nossas dores, nos consolar em meio aos nossos sofrimentos, Senhor. Em nome de Jesus. Que a sua presença seja real em cada adversidade que nós sofremos, Senhor. Na plena convicção de que o Senhor é o Deus que vê, que ouve e se lembra. Grande é o Senhor que nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o pastor Rodrigo aqui a vir aqui na frente, dar a bênção para nós, e assim encerramos nosso culto e continuamos depois, logo mais no almoço. Quanto ao mais, irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, que essa graça maravilhosa, salvadora de Jesus, o Senhor desta igreja, o Senhor da igreja, que o consolo, o ânimo, a sabedoria e a capacitação do Espírito para vivermos conforme Deus quer, repouse sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.